alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós, verdadeiramente, como filhos do Senhor, só podemos esperar que nesses dias maus, nos dias que antecedem tantas coisas, nós, para nos alegrarmos, precisamos de confiar no Senhor. Precisamos de entender que no ano que se inicia, temos muitas expectativas, temos muitos planos. Se colocarmos todos eles diante do Senhor, nenhum deles serão frustrados. Amém? Se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor, através de algo que Ele plantou nas nossas vidas, desde quando nós nascemos, a fé. Pequena fé que Ele plantou no meu e no seu coração. Se nós tivermos esta confiança, tudo aquilo que pedirmos ao Pai, crendo, nós receberemos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, todos nós, filhos do Senhor, todos nós, aquele que nós amamos, a nossa família, os nossos entes queridos, possamos viver um ano de paz, um ano de bênçãos, um ano de grandes expectativas. Que a minha expectativa e a sua expectativa não esteja no Brasil ser campeão do mundo no ano que vem. Não que esteja errado, mas não pode ser o principal. Já falei isso aqui há algum tempo atrás. Se nós tivermos a nossa esperança no Senhor, quem sabe o Senhor dá uma forcinha para nós, né, para o nosso Brasil. Amém? Mas a expectativa maior do Filho de Deus é que nós tenhamos toda a paz, a plenitude no Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, para falar a esses momentos do Natal, a passagem do ano, e creio assim que foi muito gostoso. Nós sabemos também de dificuldades, sabemos que muitas pessoas passaram, famílias passaram por situações de doença, situações que foram, que a igreja teve que orar e vai continuar orando, algumas perdas que houveram. Mas olha, meu irmão, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, por isso, eu falei para o Senhor esses dias, eu estava lá na chácara com alguns dos irmãos aqui da igreja, estávamos nos alegrando, nós fizemos um culto no domingo, foi muito maravilhoso, sabe? Nós não estávamos na igreja, mas a igreja estava lá. Porque eu e você é a igreja, onde você estiver, você é a igreja. Independente de onde você estiver, né, você já faz um culto, amém? Amém, queridos? Amém. Então nós estávamos no domingo, fizemos um culto, foi muito maravilhoso. Na virada do ano fizemos um culto, fomos um pouquinho acima da casa, oramos, foi coisa muito maravilhosa. Anteontem fizemos mais um culto, aí viemos embora. Ou seja, onde eu estiver, onde você estiver, nós temos que glorificar, exaltar o nome do Senhor e nos alegrarmos. Então eu disse para o Senhor, esse ano eu vou viver um momento de alegria, um ano de alegria. Eu só vou sorrir, eu só vou me alegrar. Eu vou me alegrar porque essa é uma promessa do Senhor. Então eu quero realmente falar para vocês e quero que vocês também tomem isso para as vossas vidas como uma revelação de Deus. O Senhor Ele tem a sua força. E esta alegria é que nos traz, e essa força é que nos traz alegria. Amém, queridos? Amém? Então vamos viver um ano de alegria, um ano de paz, um ano de prosperidade. Vamos chorar sim em alguns momentos, mas sabendo que até nos momentos de tristeza e de choro, o Senhor vai nos consolar. Aí sim vai voltar a alegria, aí sim vai voltar o renovo dentro da minha vida e dentro da sua vida. Amém, queridos? Amém. Ele é o Senhor das nossas vidas. Você não está aqui por acaso, você não foi chamado por acaso. O Senhor tem um grande propósito na minha e na sua vida. Amém, queridos? Sim, me lembro que a questão de 1 ano e 2 semanas atrás, eu tive a incumbência de subir aqui neste púlpito e trazer uma palavra para a igreja. Foi o último culto do ano de 2012, não é 2013 não, tá? O último ano, o último culto de 2012. E naquele momento o Senhor me levou a falar para a igreja da passagem que Paulo fala, Pedro fala do capítulo 3, não precisam abrir, no verso 18, que diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que, irmãos? Para que nós possamos, para que nós pudéssemos entender que na caminhada com o Senhor Jesus, para que nós tivéssemos um ano de vitória, um ano de bênçãos, nós precisávamos crescer mais e mais na presença do Senhor. O ano se passou, o ano de 2013 chegou e nós tivemos vitórias,
nós tivemos algumas situações no qual levamos a necessidade de falar: eu preciso mais de Deus, eu preciso mais. Então, o entendimento do cristão é aquele que deve buscar cada dia mais a presença do Senhor. Amém, queridos? Nós, enquanto Jesus não voltarmos para recolher a sua igreja, precisamos mais e mais buscar o seu conhecimento e a sua plenitude. Amém, queridos? E nesse dia, hoje, é o primeiro culto. Parece uma cristocidência, não é isso? Eu digo que seria uma cristocidência, porque coincidência para nós não existe. Eu tive esta oportunidade, a incumbência de trazer a palavra no último culto de 2012. E estou tendo aqui não porque seja eu, meu irmão, em nome de Jesus. Esquece isso. Mas é o primeiro culto do ano. E a incumbência não é minha, é do Espírito Santo de Deus. É Deus que com certeza vai falar aos nossos corações. Eu quero trazer da parte de Deus realmente uma palavra dirigida ao seu coração. Algo para que sirva de experiências para os seus dias. Janeiro é um mês rápido, ele vai passar rápido esse mês. Janeiro vai passar rápido, a expectativa nossa dos outros meses também vai ser grande, e vão passar rápidos. Nós teremos no final deste mês a nossa campanha, e nessa campanha Deus vai trazer homens e mulheres de Deus, para quê? Para falar à igreja, para motivar a igreja, para trazer um algo realmente para que as promessas do Senhor sejam ouvidas e sejam alicerçadas em nossos corações, e nós possamos viver mediante essa vontade de Deus, mediante essas promessas. Amém, queridos? Então a campanha vai nos dar uma força, vai nos dar um ensejo, mas nós não podemos esperar até a campanha, nós precisamos viver o dia a dia. E hoje nós estamos vivendo o dia 5 de janeiro, você já passou 4 dias anteriores, e a promessa do Senhor está sendo a cada dia alicerçada na sua vida. Então esta palavra que nós vamos compartilhar aqui agora é para que o meu entendimento e o seu entendimento possa sentir, ver e presenciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, querido? Então eu convido você, amada igreja, a abrir sua palavra, a Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4. Vou demorar um pouco, então vai abrir a Bíblia também. Amém? Eu espero, se não chegar aqui. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 16 versículos. Quando todos acharem, digam amém, por favor. Amém. Bem, podemos então começar? Nessa tradução que eu tenho aqui, a revista e corrigida, irmãos, diz assim: a unidade da fé, capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente o corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom, porque por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Amém, queridos? Amados, é forte esta palavra. É uma descrição que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Éfeso a respeito de algo que o Senhor, como eu disse aqui, colocou dentro de nós, a nossa fé. E como ele descreveu aqui, o apóstolo Paulo descreveu essa unidade, a unidade que é necessária para que o Senhor ordene a sua bênção. Porque lá, você já leu, você conhece, no Salmo 133, diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No fim, do versículo 3, no verso 3 deste Salmo, o Senhor diz que ali, pela unidade, Ele ordena uma bênção, Ele ordena a bênção. Então, para que haja a bênção do Senhor, para que haja realmente a plenitude do amor de Deus, a plenitude, a excelência daquilo que Deus, de que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário, e a excelência do amor de Cristo venha para as nossas vidas, nós possamos sentir e viver essa plenitude. Primeira coisa, nós precisamos chegar a esse ponto de unidade. E o apóstolo Paulo nos dá aqui uma aula de como nós alcançarmos esta unidade, a unidade da fé. Ou será que você só tem fé para você? A fé que você tem, que eu tenho, ela é muito importante, ela é necessária para que nós alcancemos a salvação, que foi pela fé que nós alcançamos a salvação, através de Jesus Cristo. Amém? Quem tem fé em seu coração? Amém. Quem tem fé que realmente Jesus já te salvou e já tem prometido para você o céu? Amém? Amém. Você confirmou com algo que você tem, realmente. Mas essa fé não é só para você. Essa fé que você tem é para muito mais coisas. Ou você crê que o projeto de Deus para a sua vida é somente a salvação? É muito mais que isso. É muito mais que isso. E para nós alcançarmos a plenitude de tudo aquilo que Deus quer fazer e vai fazer, nós precisamos estar juntos. E agora? Como estar juntos? Vocês estão lado a lado, direita e esquerda, tem irmãos e irmãs, não é verdade? De cada um, vocês estão sentados lado a lado, para e passo aí, ao lado de cada um. Mas será que vocês têm aquilo que realmente Jesus quer que vocês tenham, como igreja? Essa unidade? Será que vocês têm essa ligadura? Será que a igreja entendeu que precisa andar desta forma para viver, para poder verdadeiramente receber de Deus, ser suprido em todas as suas necessidades, para que nós possamos ser aquilo que nós já ouvimos, nós já aprendemos e já deveríamos estar vivendo, exercitando na nossa vida o purê de batata. Você já ouviu aqui? Quem não ouviu do purê de batata aqui? Levanta a mão só quem não ouviu. Então, aqueles que ouviram, vai contar para depois essa meia dúzia aí, tá? Porque na grande maioria, 98% já ouviu. Então, o compromisso é de que esses 98% estejam vivendo isso. Porque se nós estivéssemos vivendo o efeito do purê de batata, nós não estaríamos vivendo como batatas. Amém? Então, queridos, que nós possamos entender verdadeiramente que nós temos um chamado. E o chamado nosso não foi chamado de homem. Que nós temos um chamado daquele que nos escolheu e nos elegeu para fazer
a obra, para executar o seu projeto. Projeto de homem, projeto humano, não, projeto divino. Projeto que desceu do céu e chegou na minha vida, chegou na sua vida e falou: você vai ser o vaso, você vai ser aquele que eu vou movimentar para executar a minha vontade. Amém, queridos? Amém. Então, Efésios capítulo 4 teve essa narrativa maravilhosa. Se nós formos para e passo estudar somente esses 16 versículos, nós vamos encontrar aqui uma mina de ouro muito maravilhosa. E se encontrarmos se vivermos cada passo, se tornaremos milionários em Cristo Jesus. Você entendeu o que eu falei? Olha, se você executar a humildade que está falando aqui, olha, a mansidão que traz o vínculo da paz, se você tiver isso, você já é milionário. Porque Jesus lá no Monte das Oliveiras, lá pregando para a multidão, e lá também não tinha só multidão, tinha escribas e fariseus, tinha doutores da lei, tinha pessoas cientes, conscientes de si mesmo. Ele dizia que a mansidão, falou da mansidão, nós herdaremos, aqueles que forem mansos herdarão. E ele estava falando de herança aqui da terra, estava falando de herança do reino de Deus, né? Por quê? Falava dos humildes. Você que é humilde, você vai consolar outros. É isso que a Bíblia falou, é isso que Jesus prometeu lá. Então, se nós vivermos a mansidão, se nós vivermos alguns tópicos aqui, todos são possíveis. Eu quero já frisar que todos são possíveis. Mas a mansidão, a humildade, você pode diz aí para o seu irmão. Eu não gosto muito desse negócio. Diz para o seu irmão, Perdão, tá? Mas é uma coisa minha. Mas fala para o seu irmão agora aí. Você é milionário. Você é milionário. Agora empresta. Irmão, se não, coloca a mão no ombro dele, no ombro dela. Pode colocar. Assim. Esse dom eu quero de você. Sabe? Esse amor. Né? Eu sei que Deus vai me dar. Sabe? A humildade, a mansidão. Se você é uma pessoa desequilibrada, em nome de Jesus, caia fora esse sentimento. Seja uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa realmente que tenha equilíbrio. Amém, queridos? São dons do Espírito. Então, queridos, assim, para que nós possamos assim elucidar esse estudo de uma forma bem prática, de uma forma bem simples, eu queria trazer assim uma ilustração para nós podermos ilustrar aquilo que Deus quer falar, como eu já tenho falado, porque a palavra do Senhor ela já basta. Ela precisa atingir o alvo. O alvo está aí. Se nós deixarmos que este alvo seja penetrado, com certeza vai fazer muita mudança. Amém, queridos? Então, assim, eu estava meditando, não na palavra, porque eu meditei na palavra quando eu fui informado, fui convidado para trazer a palavra. Eu pedi ao Senhor uma direção. Teve pessoas que oraram por mim, nós estivemos em lugares gostosos, e realmente assim, buscar de Deus e mas será que é isso que Deus quer falar? É isso que o Senhor quer falar? Mas assim, eu falei: Senhor, realmente eu tenho que me esvaziar, porque o vaso vazio Deus tem lugar para encher. Agora o vaso cheio não tem mais nada para fazer, a não ser cair e derramar tudo que tem, né? Mas quando a gente está vazio, Deus enche. Quando a gente busca o Senhor, nos encontra, sim, Ele está em todo lugar. Ou seja, quando nós deixamos Deus falar, nós observamos. E é claro, Deus teria muitas coisas e vai falar muito ainda com a igreja esse ano, esses dias. Mas hoje, querido, assim, algo que foi no banheiro que Deus falou comigo. Deus tem isso, o Espírito Santo tem isso comigo, sabe? Nos momentos que eu estou no banheiro, todos os momentos que eu estiver no banheiro, tá, irmãos? Todos, sabe? Eu posso estar me barbeando, posso estar fazendo. Sempre eu tenho algo assim, que eu tenho uma revelação que o Senhor traz para mim. E uma palavra foi falada comigo assim de composição. Você já ouviu essa palavra, né? Composição. Se nós analisarmos o que quer dizer composição, o que eu posso, né, entender de composição com isso, né? Com isso que eu estou vivendo como igreja, com a minha vida particular, com a minha vida secular, com a promessa de Deus para a minha vida neste ano. O que eu posso estar contribuindo com a igreja na palavra
palavra do Senhor, que Ele já tinha me dado a palavra, aí eu precisei de algo assim, aí Ele me deu essa palavra, composição. E composição, se nós entendemos, é uma palavra assim, que ela nos dá várias referências. A palavra, composição, ela pode nos dizer assim que ela dá uma referência conjunta, de conjunção, de ligadura. Então essa ligadura, ela vai ligar elementos, né? Ou seja, toda a composição, ela vai nos dar uma ideia de elementos ligados para um determinado fim. Qual seja o elemento, qual seja. Então pode ser, na matemática a gente vai encontrar muitas composições, na literatura nós vamos encontrar muitas composições, na química com certeza, né? Todos que estudam, já estudaram, sabem disso. Nas ciências, muitas composições. Então entendemos que composição é algo assim que nós vamos encontrar em várias formas na nossa vida, naquilo que nós conhecemos. Então na arte também, né? Música, na arte musical, você compõe uma música. Então composição é algo que ele está patente na nossa vida de várias formas. Mas não é essa composição que eu quero falar. É uma composição que muitos já usaram aqui e não gostam dela. Quem gosta de composição de trem? Quem já andou de trem aqui? É gostoso andar de trem, gente? CPTU, CPTM, é gostoso? Não? Mas saiba que trem é uma composição. E foi exatamente sobre essa composição que o Espírito falou no meu coração. E falar de trem, não é o trem do mineiro. Esse trem, não. Vamos comer um trem, não. Você sabe que o trem para mineiro não é trem. Quem é de Minas aqui levanta a mão? O que é? Lá em Minas, principalmente no norte de Minas, trem lá não é trem lá é bichão. Tá? Lá é bichão, acorda mulher, prepara o trem para mim comer que o bichão já está chegando. Ou seja, trem lá não é trem. Trem é de comer. Trem lá não é um meio de locomoção como nós entendemos aqui. Mas é claro que isso aí é uma coisa de dialeto, é uma coisa do local. Mas o que nós precisamos entender, queridos, amados, a galeria, a nave, toda a nave, é que a composição de um trem, se nós olharmos para o efeito, se nós olharmos para aquilo que ele foi formado, para tudo aquilo que nós entendemos e já presenciamos, e já andamos de trem, se nós compararmos a nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada com a nossa família, principalmente a nossa caminhada com Deus na igreja, ela é muito semelhante, ela é muito paralela. Então vamos fazer um paralelo a isso, para que nós possamos entender que dentre a minha vontade e a vontade de Deus existe uma diferença. Ela é suprema, a vontade de Deus. Lá em Provérbios capítulo 16, no verso 1 diz que as preparações do coração são do homem, mas a resposta da boca vem do Senhor. Então todos nós temos uma direção, todos nós temos sonhos, mas os sonhos de Deus, a vontade do Senhor é muito maior, muito melhor para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Amém? Você já recebeu a palavra de Deus lá de Romanos capítulo 12, verso 2, que a perfeita, agradável e soberana vontade é do Senhor, e Ele tem isso para a minha vida e para a sua. Agora vamos entender como de uma forma prática nós podemos viver isso, viver realmente esta conformidade, viver essa vontade de Deus para a igreja. Vamos falar como igreja. Então o que é um trem? O trem é um transporte ferroviário que consiste em um ou em vários veículos. Anota aí. O trem, ele é um transporte ferroviário que consiste em um ou vários veículos ligados entre si e capazes de se movimentarem sobre trilhos para transportar pessoas e cargas, segundo uma rota previamente determinada ou previamente planejada. Dá para entender isso? Então, essa é a forma do trem. Para isso que o trem foi feito. É dessa forma que ele é constituída e é para isso que ele foi
elaborado. Então, diz assim: um trem é um transporte ferroviário que consiste em um ou vários veículos, ligados entre si e capazes de se movimentarem sobre trilhos para transportar pessoas ou cargas, seguindo uma rota previamente planejada. Até aí tudo bem, né, irmãos? Trem, transporte. Qual é a ligação para as nossas vidas? O transporte, ele diz que vai levar para um certo lugar. Amém? Nós podemos entender que o trem, ele transporta. O que ele vai transportar? Se ele transporta, ele vai transportar algo para algum lugar. Então, o transporte, eu estou analisando aquilo que nós falamos aqui, que o trem é um transporte ferroviário. Então, como transporte, ele vai levar alguém para algum lugar. Na igreja, na nossa vida cristã, a nossa fé vai levar a gente para algum lugar. A nossa fé é um meio de transporte para nos levarmos a um propósito eterno. Amém? A igreja também. A igreja não salva ninguém? Não, a igreja não salva ninguém. Mas a igreja é um veículo usado por Deus para que nós tenhamos convivência, para que nós tenhamos comunhão, para que nós tenhamos vivência. A igreja é um transporte, é um meio de transporte para que nós possamos alcançar o alvo. Amém, queridos? Amém? Amém? E a obra? A obra também é um meio de transporte. Então, a obra que o Senhor deu para que eu e você viesse fazer, hoje todo mundo está trabalhando aqui na igreja, né? Coisa maravilhosa. E vocês vão trabalhar muito mais esse ano. Células, nós temos que viver célula, nós temos que viver realmente essa comunhão. Sabe por quê? Nós estamos com dois pastores aqui, ó, pastor Adalberto e pastor Facino. Eles vão continuar trabalhando muito ainda, eles têm suma responsabilidade, mas a responsabilidade, amados, não foi dada somente a eles. Eles estão levando a carga desse trem como são uma locomotiva, como se eles fossem a locomotiva. Eles receberam essa incumbência. Mas cabe a você, igreja, eu e você, nós somos vagões, amém? Nós somos parte dessa locomotiva para fazer agora acontecer. Mas para isso, nós precisamos estar ligados, precisamos estar unidos. Então, como meio de transporte, a igreja, ela tem um papel fundamental para que nós possamos alcançar esse trabalhar de Deus, ou seja, caminhar até o alvo. Amém, queridos? E os nossos irmãos? Nossos irmãos sim também. Nossos irmãos é um meio de transporte, eles são um meio de transporte para nos levar a Cristo, para nos levar à terra prometida, para nos levar a esse caminho. Os nossos irmãos, porque nós precisamos andar em união, nós precisamos andar um ao lado do outro, nós precisamos nos achegar para aprender uns com os outros. Então o teu irmão também é um meio de transporte. Agora fala para ele, já falei que não gosto muito disso, meu irmão, carrega. Fala para o seu irmão com convicção. Você não está com convicção, não estou vendo convicção não. Meu irmão, me carrega. Ele é um meio de transporte, ele vai te carregar. No momento que você precisar, ele vai te carregar. Olha aí. Não despreza esse irmão que está do seu lado, não. Não despreza. Ele pode ser um profeta na sua vida, mas ele pode ter seu carrinho de mão. Tá? Ele pode ser os braços de Jesus Cristo na sua vida. Ele pode ser aquele que vai te dar colo no momento que você não tiver forças para andar. Jesus vai te carregar sim, mas ele vai usar o seu irmão que está do seu lado aí. Não espera o seu irmão não, irmão. Cuidado com o que você falar com ele. Cuidado com a sua, não intimidade, sua pessoa tem intimidade mesmo, mas olhe para ele como meio de transporte. Ele faz parte dessa locomotiva. Ele faz parte. Se você faz parte, ele não pode estar fora. O teu irmão, ele faz parte desse trem. Ele faz parte deste caminhar seu para a eternidade. Você quer ir? Ele também vai. Fique sabendo disso. Amém, queridos? Amém. E o nosso testemunho. O nosso testemunho também é um meio de transporte para nos levar à presença do Pai. Abraão, quando ele recebeu o chamado, ele só teve fé naquele momento.
Mas no capítulo 22, isso foi capítulo 12, mas no capítulo 22 de Gênesis, ele teve que subir um monte e dar o filho em holocausto. É claro que o filho não precisou, porque Deus bradou do alto, Deus proveu, mas ele teve testemunho. E o testemunho de Abraão está sobre as nossas vidas até hoje. Amém? Foi considerado o pai da fé, foi chamado para ser o pai das nações. Amém, queridos? Que nós, eu não preciso nem falar de testemunho, porque verdadeiramente quem conhece o seu testemunho é a sua esposa, quem conhece o seu testemunho é seu filho, quem conhece o seu testemunho é a sua filha, quem conhece o seu testemunho é o seu esposo, quem conhece o seu testemunho é o seu vizinho. Você não conhece o seu testemunho, então trate de dar bom testemunho. Amém? Voltando, saímos do transporte. Então o trem também nos fala que ele é um veículo ligado. Veículo, né? Ou seja, ou ele pode ter um vagão ou pode ter vários vagões. Ele precisa estar ligado, unidos, porque o da frente puxa o de trás. E todos vão sendo levados. Todos sendo levados. Tem uma força lá na frente, uma força motriz, uma locomotiva. E para que isso aconteça, para que todos cheguemos, para que todos os vagões cheguem à composição, a locomotiva puxando toda a composição, nós precisamos estar ligados. E eu quero dizer para você que nós fomos ligados no mesmo sangue. Não foi sangue humano. Quem nos ligou não foi o braço do seu irmão que você apertou aí agora. Quem ligou não foi o sangue do seu pai ou da sua mãe que gerou você. Quem te ligou não foi o trabalho, não foi a faculdade. Quem te ligou um ao outro foi o sangue precioso de Jesus. O sangue precioso, o sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário. Foi este sangue. Através do sangue de Jesus você recebeu vida. Você conheceu pessoas que têm a mesma ideologia sua. Pessoas que acreditam na mesma sorte, que é a vida eterna. Pessoas que passam por dificuldades, mas sabem que o Senhor, que é fiel, que já cumpriu tudo aquilo que Ele não vai fazer de novo, Ele já fez. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi fidedigno, Ele é fiel. Então, o sangue derramado na cruz do Calvário me ligou. Me ligou a você, meu irmão. Me ligou. Não precisamos nem pensar em Adão e Eva. Nós temos que pensar em Jesus, porque também Jesus, Ele é o segundo Adão, só que perfeito. Jesus é o segundo Adão, só que perfeito. E no sangue de Jesus, no sangue da cruz, nós somos ligados uns aos outros. Então, novamente, se você olhar feio para o seu irmão, aí não adianta. Ele vai estar com você no céu. Ele está ligado em você, meu irmão. Nós estamos ligados, pastor moço. Nós estamos ligados. A Colômbia está ligada ao Brasil, não é mesmo? Nós estamos ligados. O que está acontecendo aqui está acontecendo lá do outro lado do mundo. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm o mesmo fuso horário, que estão agora glorificando, exaltando o Senhor, não estão falando de outras coisas a não ser do verdadeiro Deus, aquele que ligou. Todos nós aqui estamos falando do mesmo. Sabe por quê? Porque é Ele que está aqui. A presença é eficaz do Espírito Santo de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso e do Filho de Deus. Amém? Nós só estamos aqui, queridos, por Jesus. Nós só estamos aqui realmente porque foi por graça que o Senhor nos deu. Porque senão, se o Senhor tivesse já buscado a sua igreja, nós estaríamos com Ele. Mas se não estamos com Ele na glória, é porque ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Então não se preocupe, você vai fazer. Ainda há tempo de fazer muita coisa para Jesus. Ainda há tempo de fazer muita coisa pelo Evangelho do Senhor. Há um tempo de fazer muitas coisas ainda pela sua família. Porque a promessa é consistente na minha e na sua vida. Amém, queridos? E saiba que para isso você pode contar com o seu irmão, porque você está ligado. Você está ligado, então não tem como andar distante, não há como andar separado que nos uniu. Muito bem, o que faz essas ligaduras quando nós estamos juntos? É capaz, o trem, quando nós estamos ligados, é força. Isso nos fala de força. Então quando nós estamos ligados, isso quer dizer verdadeiramente que nós somos capazes, ou seja, que o trem, ele é capaz de transportar, amém? De transportar de um lugar para o outro. Ou seja, quando você tem essa ligadura, o trem, você está unido, você não está sozinho. Existe força quando há força, há perseverança.
Quando a perseverança, a fé, é aquilo que Paulo fala na sua pregação. E a força, ela nos dá, querido, uma nova dimensão de saber que hoje eu não faço nada pela minha força. Nós éramos brutos, brigávamos, andávamos nos bares, éramos brutos, fazíamos as coisas, até dentro de casa mesmo com os nossos pais, rebeldia, eu era rebelde. Às vezes respondia muito minha mãe, nunca briguei para bater, mas era aquela coisa, eu tinha uma percepção da minha força, e eu fazia isso porque eu achava que eu podia. Hoje, em Cristo Jesus, eu tenho a ciência de que a força minha vem do Senhor. Eu tenho a ciência que a minha força não vale nada, que a minha brutalidade o Senhor já tirou. Agora eu tenho nova vida, agora eu tenho uma nova percepção de que a força que eu fiz de nada valia, a não ser para me arrepender e pedir perdão. Então, a força no conjunto, há uma força no conjunto, não uma força sozinha. Então, no conjunto, Deus vai ordenar a sua bênção. Essa força no conjunto vai nos fazer ver verdadeiramente que nós temos uma ligadura, e que essa ligadura vai nos fazer andar sobre os trilhos. O trem, ele anda sobre trilhos. Ou seja, quando nós estamos juntos, unidos, temos força. A locomotiva está puxando esse trem, e nós temos um lugar para andar. O trem tem um lugar para andar, são os trilhos. E esse trilho quer nos dizer algo: caminho único. Amém? O trilho, você pode ver, ele não tem diferenças, ele não tem como sair, porque se você tenta sair de um, outro segura, porque o trem, ele tem dois trilhos paralelos. Nós não estamos falando de desvios, mas dá para entender que tem desvios. Só um desviou: Satanás. Esse não tinha jeito, porque foi lá no reino eterno, foi no reino celestial. Mas até para Adão, até para Eva, eles não precisavam ter tomado atalho. Eles poderiam ter seguido a trilha da obediência, a trilha do caminho. Então o trem, quando ele está constituído, de tudo isso que eu falei antes, ele vai andar sobre os trilhos, na sua força, na sua condução. E trilho quer nos dizer de um só caminho: Jesus Cristo, aquele que nos disse que Ele é o caminho, a verdade, a vida. O trilho também quer nos dizer, quer nos mostrar que o caminho é estreito. Você não vê trilhos largos, você não vê um trem de 10 metros de largura. O trem, ele anda sobre trilhos, um ao lado do outro, trilhos paralelos, caminho, porta estreita. Não dá para fazer e ser um trem segundo a vontade do Senhor. Locomotivas fortalecidas, fiéis, fazendo de qualquer forma. A porta é estreita. Não é o ministrante que está falando, é a palavra que diz que a porta é estreita. O caminho lá fora é largo. As portas largas levam à perdição, mas o caminho estreito, a porta estreita, leva à salvação. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Como já falei, esse caminho, ele é um caminho reto. Embora você veja curvas na linha do trem, os dois trilhos andam paralelos, ou seja, eles são retos. Eles precisam estar paralelos. Não pode um para a direita, outro para a esquerda, porque senão o que acontece? O trilho descarrilha, o trem se perde. Então, nós não vamos falar do descarrilhamento, nós vamos falar das coisas que possam acontecer, dos acidentes que são pertinentes, o descarrilhamento, mortes até. Mas o que nos dá a entender que andar sobre trilhos é andar sobre a vontade de Jesus. Outra coisa que o trem também faz: transportar pessoas. Transportar pessoas é conduzir os mesmos, essas pessoas, em segurança. Se nós estamos no trilho, se nós estamos
no caminho que é estreito, que leva à salvação, que leva à direção, que leva à vontade do condutor, certamente esse trem levará as pessoas em segurança. Em segurança. Porque o Senhor disse que aqueles que o Pai me enviou, jamais eu lançarei fora. Essa é a segurança que eu tenho, meu irmão. Essa é a segurança que você deve ter. Que se você estiver nessa condução, nessa composição, guiada pelo Espírito de Deus, jamais você será lançado fora. Jamais esse trem se descarrilhará. Jamais você estará caindo pelo abismo. Jamais, porque a segurança vem do alto. Amém, queridos? Alguém pode dar uma glória a Deus para Jesus? Glória a Deus. Aleluias. Transportar pessoas requer amor. Conduzir pessoas requer vontade. Conduzir pessoas requer aptidão. Conduzir pessoas requer, muitas vezes, você deixar outras coisas para fazer para poder conduzir pessoas. O pastoreado é uma condução de pessoas. Volto e friso novamente. Hoje, como igreja secular, como membros efetivos que nós somos dentro das casas, no trabalho, na consolidação de vidas, cada um de nós somos pastores. Cada um de nós temos responsabilidades em Deus para cuidar de uns dos outros. Os nossos pastores ainda serão requeridos, muito, mas eles darão todo o alicerce, darão toda a base, darão também sobre as nossas vidas essa autoridade, cobrirão as nossas vidas de oração. Mas o importante, irmãos, que nós possamos entender, cada um de nós aqui fomos chamados para o serviço. Cada um de nós fomos chamados para executar esta função. Quem está me entendendo aqui? Alguém não está entendendo nada? Irmãos inteligentes, irmãos que realmente sabem e ouvem, e sabem que fazem parte deste chamado. É um chamado eterno, irmãos, sabe? É algo assim que para que nós possamos entender que é a vontade suprema do Senhor. Então essa condução de pastoreado, você vai ter que realmente buscar de Deus. Se você não tem aqui, Senhor, eu quero abraçar, como você abraça seu filho, sua filha, como você cuida dos seus filhos, o Senhor está dando outros filhos para você cuidar. Meia dúzia, 10, 20, 30, 100, 2000, você não sabe, mas o Senhor sabe. Você precisa estar apto para isso? Sim, mas você vai buscar essa aptidão do Senhor. Amém, queridos? Que você possa realmente entender que aqueles que o Senhor chamou, jamais Ele lançará fora. E como você realmente foi chamado pelo Senhor, você possa executar esta vontade de cuidar de vidas. Como você cuida tão bem do seu filho e não larga ele para nada, você não cortou esse cordão umbilical, Deus vai te dar filhos para você não cortar esse cordão também. Aí você vai ter que realmente mostrar para Deus que você ama realmente os filhos que o Senhor está te dando. Amém, queridos? Muito bem. Segurança. Então, o trem também, dentro do trilho, ele nos fala de segurança. O condutor desta locomotiva, desta composição, ele é mestre em toda arte, em todo serviço. Toda arte. Ele conhece como ninguém o caminho e a chegada. Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Se nós olharmos para o trem, a locomotiva, falamos agora há pouco de descarrilhamento, falamos agora há pouco de situações e de previsões que possa acontecer, falta de energia. Só que nessa caminhada com Jesus não falta energia. Só que com essa caminhada com Jesus não descarrilha trem. Só que com essa caminhada com Jesus, o lugar, a chegada é certa. Ele é mestre, ele não vai perder o caminho, ele não vai sair, não vai tirar ninguém do trilho. A palavra do Senhor nos diz que somente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não haverá perdão. Nem nesta vida e nem no porvir. Se você, meu irmão, se levantar contra o Filho de Deus, contra o próprio Deus,
você ainda pode clamar por misericórdia e encontrar no momento oportuno misericórdia. É somente ir ao trono da graça. Se você errou, se você pecou, se você até blasfemou contra Deus, contra o Senhor Jesus, você entendeu isso no seu coração, ou seja, saiu do trilho por um momento, peça misericórdia. O Senhor Deus vai te perdoar, mas não se levante contra o Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus, ele disse aos fariseus: não haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós podemos entender que nós vamos chegar, se nós entendermos e recebermos. Amém, queridos? Amém. Nós temos essa segurança. Quem tem essa segurança aqui? A segurança do Pai. Irmão, onde você andou, o que você fez, é só se apresenta diante de Deus. Se você errou, se alguma coisa aconteceu, se apresenta diante de Deus. Jamais Ele te lançará fora. Esse transporte também leva cargas. Esse transporte nos diz que levar cargas precisa de lugar reservado para ela, porque uma carga, ela não pode se movimentar por si sozinha. Uma carga, ela precisa de alguém para carregar. Amém? Uma carga precisa ser deslocada por uma outra força. Então, carga, meus amados, podemos dizer que são as nossas angústias. Na hora da angústia, nós precisamos de alguém para tirar essa carga. O Espírito Santo de Deus vai vir sobre a minha vida, sobre a sua, sim, mas o irmão do seu lado vai orar por você. Quando você tiver uma carga, o Espírito Santo vai trazer consolo sobre a sua vida. Quando você tiver uma carga chamada fome, alguém vai te amparar. Elias, o servo do Senhor, ele teve fome. Deus tirou a carga dele, mandou as codornizes, mandou o alimento do céu. Então, queridos, carga faz parte também dessa caminhada. Carga faz parte desse trem. Então, existe um compartimento de cargas na minha e na sua vida, na nossa alma. Muitos de nós temos carregado uma carga que não é para ser carregada. Muitos de nós temos insistido em andar nesta locomotiva, como essa locomotiva. Essa locomotiva é Jesus. Mas nós temos insistido como vagões, em levar cargas, quando a Bíblia nos diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros em amor. É o que nós lemos aqui. Mas nós não percebemos, e o inimigo da nossa alma faz com que nós levamos cargas absurdas, e não foi dita por Jesus. Nós levamos cargas de ressentimentos, levamos cargas de angústia, levamos cargas de contendas. Deixamos este compartimento ser maior na nossa vida do que a plenitude, a graça do amor. E essa carga, ela tem feito com que muito tem sido pesada o trabalho na igreja. Onde poderíamos ter um trem com uma locomotiva, com muitas pessoas, muitos passageiros, levando-se ao lugar determinado, predeterminado, onde nós teríamos muitas pessoas felizes por causa da chegada. Nós estamos vendo que são poucas as pessoas nesse trem, mas esse trem tem carregado muita carga. Queridos, só pelo Espírito Santo de Deus, me lembro, já estou terminando, queridos, mas é importante, sim, falar nessa circunstância, porque nós vemos que nós somos muito machucados. Carga, muitas vezes nós carregamos porque nós somos machucados. E a gente só olha para a ferida, não olha para a cicatriz. Se você deixar que nesse machucado haja uma cicatriz, jamais você vai sentir dor. Essa carga ela vai ser diminuída. Mas infelizmente nós estamos vivendo muitas das dores de coisas passadas. Não estamos deixando cicatrizar feridas, quando Deus quer estar. Estive a semana passada, como todos estiveram, passamos o Natal
Passamos o Natal lá na chácara onde meus pais moram. E num momento, descendo assim, porque o terreno é bem descido, bem inclinado, eu estava indo com um chinelo, uma sandália, não sandália de dedo, era uma sandália aberta, e desci e senti, né? Senti um algo, pensei que tinha sido uma pedra. Aí quando eu tirei, na verdade vazou, era um espinho, tipo um espinho mesmo. E o chinelo, meu irmão, não é brincadeira não, não é havaiana, nada contra a havaiana, mas a havaiana ela tem uma película. Esse chinelo que eu estava usando, ela deve ter 3 vezes a película, né? Ou seja, a largura da havaiana. Então, para você ver, e quando eu andava ali, esse espinho, ele ultrapassou toda essa camada e chegou ao meu pé, porque eu senti, aí peguei e tirei aquilo ali. Tirei a sandália. Tirei, olhei, eu vi que era um espinho. Aí quando eu olhei para o outro lado, era um pedaço de madeira mesmo. Se crava no meu pé, eu estaria enfermo, com certeza. Isso foi no Natal. Aí eu falei, olha, vou subir e quebrou o meu chinelo. É interessante que na hora que eu fiz isso, quebrou o meu chinelo. Quando eu subi, eu falei, eu vou mostrar para a Jane. Mas não mostrei para ela. Eu acabei deixando lá a sandália e vi. Tanto que quando agora no final do ano eu fui para a chácara, eu levei um outro chinelo, esse ficou em casa. Eu falei, eu vou mostrar para a Jane, depois vou jogar fora, vou desfazer dele. E não fiz nada, nem mostrei para ela, nem me desfiz da sandália. Nesse momento, né, eu estava lá em casa, lá em Mairingue, e aí quebrou outro chinelo que eu levei. Levei o segundo chinelo, quebrou de novo. Andando nas pedras, ela estava quebrando. Aí tive que pegar um chinelo, ela arrumou um chinelo perto do meu pai, lá também. Não sei, meu pai também é grande. Aí fiquei usando lá. Cheguei em casa ontem à noite, né, o que eu vi lá? Meu chinelo. Né? O chinelo quebrado de Mairingue ficou. Aí eu fui, como eu não joguei o primeiro chinelo fora, fui em casa e peguei o chinelo, estava no meu quarto. Quando eu olhei assim, ainda estava sujo de terra, né? Falei, vou arrastar isso, porque não tem nenhum chinelo, não vou dar descanso. Aí, primeira coisa que eu fiz, quando eu coloquei no pé, o que eu senti? Espinho. Estava lá ainda. Passou-se o quê? Uma semana, né? Quase 2 no Natal. Não é isso? Estava lá. Aí eu olhei assim, falei, puxa vida, vou falar com a Jane. Não falei. Isso foi ontem. Hoje meu cunhado foi buscar o carro, quando eu subi, aliás, foi buscar o carro, mas a gente estava lavando meu carro, estava lavando o carro lá, aí desci com o chinelo, aí eu senti novamente, falei, agora eu vou falar com ela. Aí eu chamei ela, senti pela 3ª vez, aí chamei ela, falei, mostrei para ela, ela matar a curiosidade, olha só, agora você imagina se não tivesse, se no outro chinelo teria me prejudicado mais, não teria sido essa bênção que foi para nós no final de ano, né, Natal e tudo mais. Enfim, queridos, é isso. Aí eu mostrei para ela, aí eu fui tirar. Agora sim, agora eu vou fazer o que deve ser feito. Eu subi, peguei um alicate, não achei o alicate, casa de mecânico, quem trabalha muito com alicate tinha um alicate, já era nova, esse pode uma coisa dessa. Achei a chave de fenda, puxei. Irmãos, não era um espinho. Era uma madeira, eu vi no final era uma madeira, mas quando eu olhei, era desse tamanho, era um pedaço de espeto. Sabe espetinho de carne, Rodrigues? Não era, então não era de Mairingue. Sabe de onde que era? Da chácara que nós chegamos no dia 21, pastor. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor me revelou naquele momento? Que embora eu pensei que esse espinho estava comigo no Natal, ele já estava comigo há mais tempo. Eu já estava carregando essa carga no meu pé. Já estava me ferindo. Já estava ali, ó, incrustado. E num momento que eu estava com a minha família, eu estava na comunhão, eu senti. Mas agora, o ataque tinha sido lá na chácara, não porque era na chácara, mas tinha sido no dia 21 que espetou isso, porque foi os espetinhos que tinham lá. Eu pisei no espeto daquele lá e entrou no meu pé. Eu não atingi naquele momento, mas entrou. Já estava ali. E eu fui andando, foi passando os dias. E aquilo foi entrando, foi penetrando. Eu deixei ali, sem saber. Assim são as mágoas. Assim são as coisas que nós deixamos penetrar na nossa vida.
quando nós vamos ver, já está grande, já está imenso. Aí, ao invés de tirarmos e jogar fora, não, vou mostrar para um, eu vou falar que eu estou magoado, eu vou falar que isso e aquilo. Mesma coisa que eu fiz. Não, eu vou mostrar para a Jane, eu vou deixar mais um tempinho aqui, eu fui deixando o chinelo lá. Agora, tirei, acabou a dor, não vou mais sofrer com esse chinelo e vou jogar fora. Amém? Preciso jogar fora, você precisa jogar fora, meu irmão. Porque senão essas cargas aí, olha, você vai levar e é lixo. Só para fechar, irmãos, em nome de Jesus. O trem ele segue uma rota. E essa rota nos fala de obstinação. Nós precisamos ser obstinados. Nós precisamos, porque já existe uma direção, já existe um caminho. Então nós não vamos sair dele. Mas a chegada depende de nós. Porque se o trem parar, Jesus vai lá puxar a locomotiva. Mas se você parar, você puxa outros. Se você parar, outros seguirão, outros chegarão. Você quer parar? Tem que ser obstinado. Então a rota, ela nos fala de obstinação, de chegada, de um momento que nós vamos alcançar o alvo. Amém? Quem está me entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Amém. Outra coisa, só os vencedores herdarão este lugar de chegada. Se você quer ter herança naquilo que há promessa, porque uma coisa é você ter promessa, e uma coisa é você receber essa promessa. Para você receber essa promessa, você precisa primeiro crer e ir. Falar, eu vou receber, vou bater na porta, igual a mulher lá do juiz Inigo. Vou receber, vou bater na porta até receber. E você vai receber, ou seja, tem que ser obstinado. Ela foi obstinada e ela recebeu. Existe uma promessa, então vai acontecer. Amém, queridos? Mas você só será vencedor se for obstinado. Então, os obstinados, os vencedores, herdarão a promessa, ou seja, herdarão o plano já previamente planejado. Previamente planejado, como é este andar deste trem. Vocês estão vendo que isso aqui é um estudo. Vocês estão vendo que isso aqui é para nós pensarmos. O que eu sou diante de Deus? Por que está previamente planejado o destino daquele trem? Ou seja, o ensejo final para ele. Se nós falarmos de noiva, se nós falarmos de Jesus, é o dia do nosso encontro. O encontro da noiva com o noivo. É o lugar para onde todos nós iremos encontrar com o noivo. O trem, ele tem uma rota planejada. Nós também temos uma rota planejada. A nossa rota é a Nova Jerusalém. A nossa rota é chegar ao lugar santo, ao lugar no qual o Senhor já tem preparado desde a eternidade. Amém, queridos? Amém? Amém. Ninguém gosta do céu aqui? Amém. Quem quer ir para o céu? Amém. Quem quer morrer? Amém. 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 Amém, queridos? Então, o meu encontro com Jesus, o seu encontro com Jesus, vai decretar realmente a chegada desse trem, a chegada dessa locomotiva. O meu encontro com o Senhor Jesus, isso só se vai concretizar se verdadeiramente eu, você como noiva, como igreja, juntos, crendo, andando nesta primazia da palavra, podermos e sermos alicerçados em tudo isso. Então, a Jerusalém Celestial é o ponto de chegada. A Jerusalém Celestial é a morada eterna, no qual já nos foi prometida desde a fundação do mundo. E assim como Jesus é, porque ninguém viu Jesus aqui, meus irmãos. Ninguém viu Jesus. O que se canta no louvor é uma elucidação, é algo do artista, do autor. Mas a carta de João diz que assim como ele é, nós o veremos. Então, no reino da glória, assim como Jesus é, nós o veremos. Assim como os discípulos o viram, andaram com ele,
nós estaremos com Jesus. Então, no momento que nós estivermos no fim dessa chegada, andando na plenitude do Espírito, nós vamos encontrar com Jesus, que é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o desejado entre todas as nações. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que é e há de vir. Amém, queridos? Uma outra coisa, esse mesmo Jesus, Ele não escolheu o Gilson, somente o Gilson, que está aqui hoje. Esse púlpito, ele é do Senhor. Já subiram muitas pessoas aqui para falar da vontade de Deus. Muitas pessoas vão subir aqui ainda, porque são chamadas por Deus. Muitas pessoas ainda trarão recado dos céus para a igreja, para o aprendizado da igreja, para a condução desse trem, para a condução desta nave. Amém, queridos? Amanhã vai ser você. Amanhã vai ser você, irmão e irmã. Amanhã vai ser esses obstinados que vão subir aqui, quando o Senhor chamar na oportunidade, quando você tiver o recado de Deus para a igreja. Então, nesta palavra de Efésios que nós lemos aqui, eu quero deixar como chave, pastor Adalberto, meu pastor, para a igreja. Quero deixar como chave que tudo isso que nós falamos aqui, e tudo aquilo que nós percorremos nesta passagem, porque nós falamos, lemos aqui que Paulo era prisioneiro do Senhor. Nós falamos de igreja ligada, nós somos prisioneiros uns aos outros, aprisionados não por força, mas por comunhão e união. O mais importante é que cada vagão dessa locomotiva está preso, cada vagão desta composição está ligada à frente, está ligada ao condutor, está ligada à locomotiva que é Jesus de Nazaré. Amém? Ele é aquele que nos conduz. Sem Jesus, esse trem não funciona. Sem essa locomotiva que é Jesus, o trem ele fica parado na estação, lá nas garagens, né, cheio de poeira de ferrugem. Você já vê, né? É isso? Ou seja, Jesus não está naquele negócio. Então tem muitas pessoas, tem muitos trens aí, o trem da alegria, né? Alguns trenzinhos que tem por aí, muitos trem, que não vai para lugar nenhum, porque Jesus não está na condição. Então, igreja, eu queria deixar esse versículo dessa palavra. Nós falamos de humildade, como nós precisamos ser humildes, como nós precisamos ser mansos, como nós precisamos buscar verdadeiramente esse vínculo da paz, como nós precisamos no Senhor nos empenhar como corpo, como nós precisamos nos empenhar numa só esperança, como nós precisamos nos empenhar numa só fé, porque passamos pelo batismo, porque alguns vão passar pelo batismo, porque essa palavra diz que é um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé e a nossa esperança. E Ele mesmo, o Senhor Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, não se preocupem não, caminhem, se esforcem. 2014 é um ano de muito trabalho e de muita conquista. 2014 é um ano de anseio, de anseios diante do Senhor para serem realmente cumpridos, para serem trabalhados. O ano de 2014 é um ano de nós colocarmos diante de Deus a nossa vida. Sempre foi e sempre será. Então, voltar novamente àquela coisa, nós vamos nos alegrar muito desse ano, 2 vezes. O Brasil vai ser campeão do mundo. Amém? Tem algum Paraguai aqui? O Paraguai não está na Copa. Então, queridos, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Nós possamos verdadeiramente nos alegrar em tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua igreja, na sua amada igreja. Então, não se preocupe, porque esse mesmo Senhor que distribuiu dons, distribuiu tudo isso, distribuiu também dons. E é essa passagem que eu quero deixar assim, versículo chave, para que você, em tudo isso que o Senhor tem te dado e dará, você não se preocupe, mas você busque no Senhor. Ele vai te capacitar para essa obra.
A alegria do Senhor é a nossa força. Esteja ciente disso. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, é Ele mesmo que chamou, como está lá no versículo 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar em pé.